Olá, estamos aqui para mais uma aula de redação e na aula de hoje nós vamos aprender como fazer a introdução, né? Como que nós vamos iniciar o nosso texto. Bom, vou passar aqui os slides. A introdução, ela constitui-se de o que a gente chama aí, né, de tese mais o porquê. O que é a tese? A tese é uma frase resumo do tema. E o porquê são os argumentos, o argumento 1 e o argumento 2, né? Que nós fizemos lá naquele outro exercício que eu passei, né? O tema, você constrói o argumento 1 e o argumento 2. É isso daqui, são os argumentos que você vai trabalhar no seu texto. Você já tem que apresentá-los na introdução. Em relação à quantidade de linhas, para a gente ter uma referência, a introdução, ela não deve ultrapassar em umas 6 linhas, tá? Então, a tese, ela vai ter aí, no máximo, umas 2 linhas, é uma frasezinha bem resumo. E o argumento 1 mais o argumento 2, você vai apenas citá-los, né, neste momento, não deve ultrapassar 4 linhas. É claro que fazer em uma linha a menos ou uma linha a mais, não tem problema, né? Durante o decorrer do texto, a gente vai descontando, se der uma linha a mais, se der 7 linhas, né? Mas só para a gente ter uma referência, tá? Na hora de escrever, né? Usar frases mais curtas, objetivas, para tentar encaixar dentro desse limite de linhas, tá ok? Então, agora eu vou dar um exemplo passo a passo, tá? Do que é isso, essa tese, como que eu escrevo esses argumentos. Eu peguei uma redação, tá? Cujo tema era educação continuada dos docentes, né? Educação continuada dos professores. Então, aqui eu escrevi a minha introdução, veja. A formação continuada dos docentes é uma questão fundamental nas políticas públicas para a educação. Ela contribui efetivamente para uma educação de qualidade. O professor precisa também estar preparado para enfrentar os novos desafios da geração tecnológica do dia a dia. Então, eu separei aqui, olha, que está de preto em negrito é a minha tese. Tá vendo? A formação continuada dos docentes é uma questão fundamental nas políticas públicas para a educação. Essa é a minha tese, é o meu resuminho do tema. Agora, de verdinho aí, é o meu argumento 1. Ela contribui efetivamente, né? Ela quem? A formação continuada contribui efetivamente para uma educação de qualidade. Então, esse é o resumo do meu argumento 1, tá? É o argumento, esse argumento, lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento, é que eu vou falar sobre ele, que eu vou explicá-lo. Aqui eu apenas citei. E de azul aqui, não sei se saiu, né? Não tá dando pra ver bem que é azul, mas logo depois é o resumo do meu argumento 2, que é: o professor precisa também estar preparado para enfrentar os novos desafios da geração tecnológica do dia a dia. Esse aqui é o meu segundo argumento que eu vou utilizar no meu texto, tá? Então, ficou bem claro aí como que é feito a tese, argumento 1 e argumento 2. Agora, nós vamos ver o seguinte, existem várias formas de se fazer a tese, tá? Então, a tese nada mais é do que um resumo do tema, né, como eu disse, e vamos ver aqui algumas formas de se fazer essa tese. Uma primeira forma é conceituar o tema. Conceituar é o mesmo que definir, né? Apresentar uma definição, dizer o que é. Então, aqui tem um exemplozinho. Educação continuada é quando o profissional busca por aperfeiçoamento de suas práticas. Tá vendo? Eu defini o que é uma educação continuada. Então, é uma forma de, né, começar o meu texto, de fazer a minha tese. Logo depois, eu vou apresentar lá os 2 argumentos. Então, conceituar, né, dizer a definição é uma forma. Transformar o tema em pergunta é uma outra forma. Exemplo, a educação continuada afeta as práticas pedagógicas dos docentes? Aí eu coloquei aqui um recadinho para tomar cuidado quando você utilizar essa técnica da pergunta, porque você tem que responder essa pergunta durante o seu texto. Essa pergunta ela não pode ficar solta no seu texto.
tá? Então, se você utilizar, né, por esse método de fazer a pergunta, lembre-se, essa pergunta ela tem que ser respondida durante o seu texto, tá? Ela não pode ficar solta lá, não. Afirmar a importância do tema foi o que eu fiz lá na minha introdução de exemplo. Veja, a formação continuada dos docentes é uma questão fundamental nas políticas públicas para a educação. Lá, é uma questão fundamental. Então, eu, né, afirmei aí qual é a importância do tema. Aqui estão algumas outras formas, né, de fazer a tese, que é fazer uma alusão histórica, né, você retomar algum acontecimento, pode ser a Guerra Mundial, né, você retoma aí, fazer uma alusão histórica, né, lá no século XV aconteceu tal coisa, uma citação de um filósofo, de algum escritor, né, que vem à mente aí, lá na hora da prova, citação de algum dado estatístico, citação de algum filme, de alguma série. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque todas essas formas aqui, elas têm que estar bem contextualizadas com o tema. Tem que tomar cuidado. Você não pode pegar lá uma citação de um filósofo porque você acha ela bonita, interessante. Não, ela tem que ter a ver com o tema, né? Tem que estar contextualizado, ok? Bom, então, bons estudos e até a próxima aula.